Sua casa não é apenas o lugar onde você vive. É um reflexo profundo da sua mente, do seu estado emocional e da sua energia espiritual. Cada objeto, cada canto da sua casa, guarda uma carga simbólica e, sem que você perceba, pode estar influenciando sua vida de formas que você jamais imaginou. Carl Jung, o pai da psicologia profunda, nos ensinou que o mundo exterior é uma manifestação do nosso inconsciente, ou seja, o que acontece na nossa mente se projeta no nosso entorno, e o que nos rodeia influencia nosso estado mental. Agora, imagine isto. O que aconteceria se você pudesse transformar a energia da sua casa de maneira consciente e espiritual? Se cada objeto em seu lar, cada espaço, se tornasse um símbolo de harmonia, clareza e propósito. Neste vídeo, vou te ensinar como abençoar sua casa de maneira espiritual, utilizando os princípios de Koroyon. Não se trata de rituais religiosos, mas de uma transformação psicológica profunda que te permitirá fazer do seu lar um santuário de paz e energia positiva. Quando terminar de ver este vídeo, você entenderá como sua casa reflete seu inconsciente e como modificá-la para transformar sua vida. Quais objetos, cores e espaços podem estar drenando sua energia sem que você saiba. Como reprogramar seu entorno para atrair clareza, bem-estar e propósito. Exercícios práticos para conectar espiritualmente com seu espaço e convertê-lo em um reflexo da sua melhor versão. E o melhor de tudo, faremos juntos exercícios introspectivos para que você experimente uma mudança real e tangível. Então, fique até o final, porque o que você está prestes a aprender pode mudar não apenas sua casa, mas também sua mente e seu destino. Carl Jung afirmava: aquilo a que prestamos atenção cresce. Isso significa que tudo o que te rodeia tem um impacto na sua mente, no seu estado de ânimo e no seu destino. Sua casa não é apenas um espaço físico, é um reflexo do seu mundo interior. Cada objeto, cada canto, cada energia dentro do seu lar guarda uma história. E muitas vezes, sem percebermos, estamos vivendo em um entorno que reflete caos, ansiedade ou até bloqueios emocionais. Jung falava do conceito de projeção, que significa que o que vemos fora é, na verdade, uma manifestação do nosso inconsciente. Se você vive em uma casa desordenada, com objetos quebrados ou espaços escuros, isso não é casualidade, é um sinal do seu estado interno. Se queremos transformar nossa vida, devemos começar por transformar nosso lar. Não se trata apenas de decoração, mas de uma limpeza psicológica e espiritual profunda. 1. O significado psicológico da sua casa. Segundo Jung, nossa casa é um símbolo do self, ou seja, da nossa identidade mais profunda. Se sua casa é um reflexo da sua mente, o que ela diz sobre você? Há quartos que você evita porque te fazem sentir desconfortável. Você guarda objetos de relacionamentos passados que ainda não soltou emocionalmente? Tem cantos com acúmulo de coisas que você já não usa? Tudo isso não é casualidade. Cada espaço da sua casa representa um aspecto do seu inconsciente. 2. A sombra no seu lar, o que você não vê, mas que te afeta. Jung falava da sombra, que é a parte da nossa psique que reprimimos ou ignoramos. Curiosamente, a sombra também pode se manifestar na nossa casa. Pense naquelas gavetas cheias de coisas que você não precisa, naquele quarto onde se acumulam objetos sem sentido. Não é parecido com como armazenamos lembranças e emoções sem processar na nossa mente? Para começar a curar sua casa, faça este exercício. Escolha um espaço da sua casa que te incomode ou que você evite. Observe o que há nesse lugar. Desordem, objetos velhos, coisas sem utilidade. Pergunte-se: o que esse espaço representa na minha vida? Muitas vezes, nos apegamos a coisas sem perceber que elas nos mantêm presos ao passado. 3. A energia dos objetos. Como limpar simbolicamente seu espaço. Jung falava do inconsciente coletivo,
A ideia de que certos símbolos e energias têm um impacto universal em todos nós. Na sua casa, alguns objetos podem estar carregados de energia negativa sem que você saiba. Por exemplo, roupas ou presentes de pessoas com as quais você já não tem uma boa relação. Móveis velhos que você associa a tempos difíceis. Objetos quebrados ou danificados que geram uma sensação de estagnação. Faça um experimento. Escolha um objeto que não te faça sentir bem e despeça-se dele. Observe como você se sente depois de fazer isso. 4. O ritual da reconfiguração. Dar nova energia ao seu lar. Jung acreditava na importância dos rituais como uma forma de dar sentido à vida. Um ritual não precisa ser algo religioso. Pode ser um ato simbólico que marque uma mudança. Para abençoar sua casa espiritualmente, faça o seguinte: abra todas as janelas e deixe o ar circular. O ar estagnado reflete emoções estagnadas. Caminhe por cada quarto e observe o que sente em cada um. Se um lugar parece pesado, tome nota. Use um símbolo de renovação. Você pode acender uma vela, colocar uma planta ou simplesmente mover os móveis. Diga em voz alta uma afirmação: este espaço é um reflexo da minha paz e clareza mental. 5. A limpeza como ato de cura interna. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Da mesma forma, tudo o que nos incomoda na nossa casa nos leva a um entendimento do que devemos curar na nossa mente. Se limpar sua casa te parece exaustivo ou incômodo, pergunte-se: tenho dificuldade em soltar coisas do passado? Tenho medo de fazer mudanças na minha vida? Sinto que não tenho controle sobre meu entorno? Transformar seu espaço físico é um reflexo da sua capacidade de transformar sua vida. 6. O poder das cores e da luz no seu lar. Jung estudou o efeito das cores na psique humana. Cada cor representa um estado emocional: branco, pureza e clareza. Ideal para espaços de descanso. Azul, tranquilidade e serenidade. Perfeito para lugares de meditação. Verde, renovação e crescimento. Ideal para espaços onde você precisa de inspiração. Vermelho, energia e paixão. Deve ser usado com moderação para não gerar ansiedade. Observe as cores da sua casa. Elas refletem como você quer se sentir? Se não, talvez seja o momento de fazer algumas mudanças. 7. Crie um espaço sagrado na sua casa. Carl Jung falava da importância de ter um lugar de introspecção, um espaço onde nos conectarmos com nossa essência. Para isso, escolha um canto na sua casa e transforme-o no seu santuário pessoal. Coloque objetos que te transmitam paz, velas, pedras, imagens inspiradoras. Use este espaço para ler, meditar ou simplesmente estar em calma. Faça dele um lugar onde você só possa pensar positivo. Esse simples ato fará com que sua casa se torne um templo de energia positiva. 8. Dinâmica para a audiência. Agora quero que você participe nos comentários. Se este vídeo te fez refletir, escreva: transformo minha casa, transformo minha vida. Deixe nos comentários e continue assistindo, porque na próxima parte vamos aprofundar ainda mais nos princípios de Jung e como aplicá-los ao seu lar e à sua mente. Carl Jung nos deixou um ensinamento fundamental: o que nos rodeia é um reflexo do que carregamos dentro. Nossa casa não é apenas um espaço físico, é um mapa simbólico da nossa mente. Vimos como a desordem, os objetos acumulados e os espaços esquecidos podem representar bloqueios emocionais. Agora, vamos aprofundar em como a estrutura e a organização do seu lar afetam sua psique de maneira inconsciente. 1. Sua casa como uma projeção do inconsciente. Jung afirmava que nosso inconsciente se manifesta em símbolos, e nossa casa está cheia de símbolos que revelam coisas profundas sobre nossa psique. Se você tem quartos cheios de objetos que nunca usa,
pode ser um sinal de que há partes da sua vida que você não quer enfrentar. Se evita certos cantos da sua casa, talvez haja emoções que você está suprimindo. Se seu lar parece escuro e fechado, pode refletir um estado mental de opressão ou ansiedade. Faça este exercício. Percorra sua casa e anote quais espaços te geram desconforto. Depois, reflita: como isso se relaciona com o que sinto na minha vida? 2. A importância da entrada da sua casa. Na psicologia de Jung, a entrada de um espaço representa o limiar entre o consciente e o inconsciente. Se a porta da sua casa está bloqueada com sapatos, lixo ou coisas acumuladas, isso pode indicar que há resistência na sua vida para deixar entrar novas oportunidades. Faça este teste. Limpe sua entrada completamente. Coloque algo que simbolize renovação, como uma planta ou uma vela. Observe como muda sua percepção cada vez que entra em casa. Um espaço aberto na entrada representa uma mente aberta a novas possibilidades. 3. O quarto, o reflexo do seu descanso mental. Seu quarto é o lugar onde sua mente se desconecta do mundo. Se seu quarto é um espaço caótico, desordenado ou com pouca luz, seu descanso mental é afetado. Jung dizia que o descanso é crucial para a integração do inconsciente. Se não descansamos bem, não podemos processar nossas emoções de maneira saudável. Mude algo no seu quarto hoje. Use cores mais relaxantes como azul ou verde. Retire objetos desnecessários que gerem ruído visual. Certifique-se de que não haja espelhos refletindo a cama, já que isso pode afetar a qualidade do sono. Segundo antigas crenças, refletem energia estagnada. A transformação do seu descanso será imediata. 4. O inconsciente e os objetos herdados. Jung falava do inconsciente coletivo, que contém símbolos, experiências e traumas, que se transmitem de geração em geração. Se você tem objetos herdados de familiares com histórias de sofrimento, doença ou conflito, é possível que essas energias ainda estejam na sua casa. Faça este exercício. Observe os objetos antigos que você tem em casa. Pergunte-se que história eles carregam. Se sente que um objeto te traz emoções negativas, considere doá-lo ou se desfazer dele. Liberar objetos com carga negativa é uma forma de cortar ciclos emocionais. 5. A cozinha e o fluxo de energia vital. A cozinha é o símbolo do alimento, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Jung falava do fogo como um símbolo de transformação. E na cozinha, o fogo converte os ingredientes em comida. Assim como na nossa vida, nossas experiências se transformam em sabedoria. Se sua cozinha está desordenada ou cheia de utensílios que você não usa, isso pode ser um sinal de falta de clareza na sua vida. Faça uma limpeza profunda na sua cozinha e, enquanto o faz, repita mentalmente: assim como ordeno minha cozinha, ordeno minha energia. Esse pequeno ato tem um grande impacto no bem-estar psicológico. 6. As janelas e a clareza mental. As janelas simbolizam a conexão entre seu mundo interior e o exterior. Se você tem janelas bloqueadas com cortinas pesadas, acúmulo de poeira ou espaços escuros, isso pode refletir falta de clareza na sua mente. Cada manhã, abra as janelas e deixe entrar a luz do sol. Isso não só melhora o estado de ânimo, mas também simboliza a abertura a novas perspectivas na sua vida. 7. A sala e a expressão social. A sala da sua casa é o espaço onde você interage com outras pessoas. Jung dizia que o ser humano precisa equilibrar sua individualidade com sua conexão com o mundo exterior. Se sua sala parece fria, vazia ou pouco acolhedora, talvez reflita uma falta de abertura emocional. Faça uma mudança na sua sala. Adicione cores quentes como laranja ou bege. Coloque fotos ou lembranças positivas. Certifique-se de que o espaço convide à conexão e não ao isolamento. 8. O banheiro e o processo de purificação interna.
O banheiro representa a limpeza do velho para dar lugar ao novo. Se seu banheiro está sujo ou com coisas desnecessárias, isso pode simbolizar um acúmulo de emoções tóxicas. Cada vez que tomar banho, imagine que a água não apenas limpa seu corpo, mas também sua mente e emoções. 9. Criar um altar simbólico em casa. Jung acreditava que os símbolos têm um poder profundo na nossa psique. Por isso, muitas culturas tiveram altares ou espaços sagrados em casa. Crie um pequeno altar em um canto especial do seu lar. Não precisa ser religioso, apenas um lugar que represente o que você deseja atrair. Você pode colocar uma vela, símbolo de luz e guia. Um objeto com significado pessoal. Um diário onde escreva seus pensamentos e emoções. Cada vez que se sentir perdido, vá a esse espaço e se conecte consigo mesmo. December. O câmbio começa desde dentro. Jung afirmava: as pessoas não se iluminam imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. O mesmo acontece com sua casa. Não basta mudar a decoração. Você deve tornar consciente a energia do seu lar e transformá-la com intenção. Seu lar é seu templo, e ao transformar sua casa, você está transformando sua vida. Se este vídeo te fez refletir, quero que escreva nos comentários: minha casa é um reflexo da minha paz interior. Deixe nos comentários e continue assistindo, porque na próxima parte vamos contar uma história impactante, onde você verá como esses ensinamentos de Jung ganham vida na realidade. Ismael nunca havia pensado muito na sua casa. Para ele, era simplesmente o lugar onde dormia, onde guardava suas coisas, onde se refugiava da rotina exaustiva do dia a dia. Não o incomodava a desordem, nem a poeira acumulada nos cantos, nem as caixas que havia deixado empilhadas no quarto de visitas desde havia anos. Não via razão para mudar nada, até que sua vida começou a desmoronar. Tudo começou com uma sensação estranha. Ao acordar, sentia um peso no peito, como se algo invisível o esmagasse. Cada vez que cruzava o corredor da sua casa, tinha a impressão de que o observavam, embora soubesse que estava sozinho. Seus sonhos se tornaram inquietantes, sempre com a mesma imagem. Uma sombra parada na porta do seu quarto, imóvel, observando-o em silêncio. No início, ele ignorou. Disse a si mesmo que estava apenas estressado pelo trabalho, que talvez precisasse de férias. Mas o mal-estar não desaparecia. Pior ainda, começou a se manifestar na sua vida de formas inesperadas. Seu chefe começou a encontrar falhas em tudo o que fazia. Seus amigos deixaram de responder suas mensagens. E uma tarde, ao chegar em casa, encontrou uma carta da sua parceira sobre a mesa da cozinha. Não posso continuar aqui, dizia a nota. Não sei explicar, mas sinto que esta casa me sufoca. Sinto-me vazia quando estou aqui. Ismael sentiu um calafrio. Ficou parado diante da nota, lendo-a várias vezes, tentando encontrar sentido. Como ela podia culpar a casa? Era apenas um espaço, apenas paredes e móveis. E, no entanto, no fundo, ele também havia sentido esse peso, essa atmosfera sufocante, como se algo no seu lar o estivesse drenando pouco a pouco. Naquela noite, decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: observar sua casa com atenção. Caminhou lentamente por cada quarto, prestando atenção a cada detalhe. Notou coisas nas quais jamais havia reparado antes: a poeira nos porta-retratos, as lâmpadas queimadas no corredor, os espelhos embaçados como se nunca recebessem luz. Havia quartos inteiros que ele não usava, fechados por meses, cheios de caixas com coisas do seu passado. Lembrou-se de algo que havia lido em um livro de Carl Jung. O que evitamos no exterior muitas vezes é o que evitamos dentro de nós mesmos. De repente, a ideia o atingiu com força. E se sua casa não fosse apenas um reflexo do seu descuido material, mas de algo mais profundo?
E se seu entorno fosse uma manifestação do seu estado interno? Decidiu que precisava fazer algo. Vestiu um moletom, pegou um saco de lixo e começou a limpar. Mas não foi fácil. Cada objeto que encontrava parecia estar carregado de lembranças. Fotografias de uma vida que ele já não tinha. Roupas que haviam pertencido a alguém que já não estava. Cartas guardadas com palavras que nunca mais teriam significado. No fundo de uma gaveta, encontrou um velho diário. Não lembrava tê-lo escrito, mas lá estava, com sua caligrafia trêmula. Abriu-o e começou a ler. Página após página, encontrou pensamentos que havia esquecido, emoções que havia enterrado. Escrevia sobre seu medo de ser abandonado, sobre sua incapacidade de expressar o que realmente sentia. Cada palavra era um eco do seu presente. O ar da casa pareceu ficar mais denso. De repente, entendeu por que sempre tinha aquela sensação de ser observado. Não era uma presença externa, era ele mesmo, sua própria sombra, a parte de si que ele vinha ignorando há anos. Continuou limpando. Jogou fora coisas que havia guardado por puro apego. Reorganizou móveis. Deixou a luz entrar nos espaços fechados. Ao fazer isso, sentiu como se algo dentro dele também se movesse, como se cada objeto que soltava fosse um peso que se liberava da sua mente. Mas a verdadeira prova veio quando ele se atreveu a entrar no quarto que nunca usava, aquele que sempre evitava. Abriu a porta com cautela e o ar denso o atingiu imediatamente. As cortinas estavam fechadas, a cama desfeita, a poeira cobrindo cada superfície. No centro do quarto, sobre uma mesa velha, havia um espelho coberto com um pano. Algo dentro dele lhe disse para destapá-lo. Ao fazer isso, viu-se refletido no cristal sujo. Sua própria imagem parecia borrada, distorcida. Sentiu-se desconfortável, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez, entendeu o que Jung queria dizer com "até que o inconsciente se torne consciente, o subconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino." Ele havia vivido em uma casa que refletia sua mente fragmentada, sua resistência a enfrentar o que sentia. E agora, ao enfrentá-lo, ao reconhecê-lo, algo dentro dele começava a despertar. Naquela noite, dormiu melhor do que em muito tempo, mas a verdadeira mudança estava apenas começando. A manhã seguinte, Ismael acordou sentindo-se diferente. Não conseguia explicar com palavras, mas havia uma leveza no peito, como se algo dentro dele tivesse se desbloqueado. A casa continuava sendo a mesma, mas algo na forma como ele a percebia havia mudado. Enquanto preparava café, surpreendeu-se olhando para os cantos da cozinha com outra perspectiva. Havia objetos que ele não tocava há anos, pratos que nunca usava. Um relógio de parede que havia meses estava parado nas 3h42 e que ele nunca se preocupara em consertar. Quantas coisas no seu entorno refletiam sua indiferença pelo próprio mundo interior. Lembrou-se do espelho no quarto esquecido. Sentira algo estranho ao destapá-lo, como se uma parte dele que sempre evitara se ver se manifestasse no reflexo. Decidiu voltar ao quarto e enfrentá-lo novamente. Ao entrar, o ar ainda parecia pesado, embora menos do que na noite anterior. Aproximou-se do espelho e, desta vez, em vez de se sentir desconfortável, tentou se observar com atenção. Carl Jung falava sobre a sombra, essa parte de nós que ignoramos ou reprimimos porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. Ismael sentiu que aquele reflexo, que o olhava com olhos cansados, mas profundos, era exatamente sua sombra pedindo para ser aceita. Vieram-lhe lembranças da infância, da adolescência, de momentos em que sentira medo, culpa ou raiva, mas nunca se permitira processá-los. Ele havia construído uma versão de si mesmo que se encaixasse no que o mundo esperava dele, mas, no processo, deixara partes importantes do seu ser no esquecimento. Respirou fundo e murmurou, quase sem pensar: "Eu te vejo."
O silêncio do quarto pareceu se tornar mais profundo. Não aconteceu nada sobrenatural. Não houve ruídos estranhos, nem luzes piscando. Mas dentro dele, sentiu uma onda de emoções contidas que começavam a fluir. Decidiu continuar com o processo iniciado na noite anterior. Passou o resto do dia limpando sua casa de forma consciente, não apenas movendo coisas de um lado para o outro, mas refletindo sobre o que cada objeto significava para ele. Quando chegou à escrivaninha do seu escritório em casa, encontrou uma gaveta cheia de papéis velhos, notas de reuniões, documentos de projetos que nunca se concretizaram. Entre eles, encontrou um caderno com ideias que havia escrito anos atrás sobre sonhos que nunca perseguiu. Sentiu-se frustrado quando havia deixado de acreditar nas suas próprias aspirações, quando permitira que a rotina apagasse sua paixão pelo que realmente queria fazer. Jung dizia que o self é a totalidade do que somos, mas muitas vezes nos fragmentamos, deixando partes de nós no passado. Ismael percebeu que sua casa não apenas refletia o que ele evitava emocionalmente, mas também as oportunidades que havia deixado passar. Pegou o caderno e o folheou com atenção. Cada ideia escrita era um eco de uma versão de si mesmo que ainda estava lá, esperando ser ouvida. Perguntou-se quantas vezes justificara sua falta de ação com desculpas como "não tenho tempo" ou "não é o momento certo". Mas agora via com clareza que o problema nunca fora a falta de tempo, mas o medo da mudança. Acendeu uma vela e colocou o caderno na sua escrivaninha, como um lembrete de que ainda tinha o poder de reconstruir sua vida. Naquela noite, o sonho voltou. Ele se viu novamente na casa, mas desta vez não estava sozinho. Diante dele, no mesmo corredor onde sempre sentia que o observavam, estava seu próprio reflexo, separado dele como se fosse uma pessoa diferente. Não falava, apenas o olhava com a mesma intensidade com que o espelho o fizera na noite anterior. Mas desta vez, em vez de se sentir desconfortável, Ismael sentiu algo diferente: curiosidade. Aproximou-se do seu duplo no sonho e, sem medo, perguntou: "O que você quer me dizer?" O reflexo sorriu levemente e respondeu com a mesma voz dele: "Sempre estive aqui." Ismael acordou com um sobressalto. Seu coração batia forte, mas não de medo, e sim de emoção. Ficou sentado na cama, tentando processar o que havia sentido. Sabia que não fora um sonho qualquer. Fora uma mensagem da sua própria mente, uma confirmação de que ele finalmente estava enfrentando o que evitara por tanto tempo. Levantou-se, caminhou até a escrivaninha e abriu seu caderno de ideias. Com uma determinação que não sentia há anos, começou a escrever. Sua casa havia mudado. Não porque ele tivesse movido móveis ou limpado cantos esquecidos, mas porque ele havia mudado. A transformação interna se refletia no seu entorno, e seu entorno, por sua vez, o impulsionava a continuar crescendo. Mas ainda faltava um último passo. Ele precisava tomar uma ação. Ismael acordou com uma sensação de urgência. Não podia ficar parado, não depois do que havia descoberto na noite anterior. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo dentro dele se movia com clareza. Ele havia passado anos preso na rotina, ignorando sua intuição, deixando que seu entorno se tornasse um reflexo da sua inércia interna. Mas agora, algo havia mudado. Sentou-se na sua escrivaninha e olhou para o caderno que havia encontrado. As ideias que ele escrevera anos atrás estavam lá, esperando para serem retomadas. Não eram simples palavras rabiscadas em um momento de inspiração passageira. Eram fragmentos de um eu mais autêntico, um eu que fora sepultado pelo medo, pela procrastinação e pela autocomplacência. Carl Jung falava da individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna o que realmente é, integrando todas as suas partes: luz e sombra, desejo e medo, passado e futuro. Ismael entendeu que, até agora, ele havia vivido como uma versão incompleta de si mesmo.
estivera preso na máscara da conformidade, ignorando seu verdadeiro potencial. Pegou uma caneta e escreveu em uma folha em branco: "Quem sou eu realmente?" A pergunta o incomodou. Ele nunca te havia feito de maneira tão direta. Ficou olhando para as palavras, sentindo o peso do que elas significavam. Fechou os olhos e lembrou-se do seu sonho. Seu reflexo lhe dissera: "Sempre estive aqui." Aquele outro eu era sua essência, sua identidade não condicionada pelo medo, nem pela necessidade de se encaixar. Era sua versão mais pura, que ele silenciara por anos. Levantou-se e caminhou até o espelho que havia destapado no quarto esquecido. Observou-se com atenção, buscando nos próprios olhos a verdade que vinha evitando. Jung dizia que a sombra não é algo ruim em si mesma, mas uma parte de nós que precisa ser reconhecida e integrada. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Não se tratava apenas de limpar sua casa ou se desfazer de objetos velhos. Tratava-se de limpar sua mente, de soltar o peso de tudo o que já não lhe servia. Decidiu que era hora de sair de casa. Ele passara dias imerso no seu processo de introspecção e precisava ver o mundo com novos olhos. Enquanto caminhava pela cidade, notou coisas que antes passavam despercebidas: as expressões nos rostos das pessoas, o som do vento movendo as folhas das árvores, o reflexo do sol nas janelas dos prédios. Tudo parecia mais nítido, mais presente. Parou em uma cafeteria e pediu um café. Enquanto esperava, tirou seu caderno e começou a escrever. Mas desta vez não estava anotando ideias para o futuro. Estava escrevendo sobre seu presente. Hoje percebi algo. Minha casa nunca foi o problema. Ó Iua, eu era o problema. Tornei-me um prisioneiro dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias desculpas. Mas agora vejo com clareza. Não se trata de mudar o mundo exterior, mas de mudar minha percepção sobre ele. Ao terminar de escrever, sentiu uma onda de alívio. Era como se cada palavra que colocava no papel o libertasse um pouco mais. Jung dizia que a transformação real acontece quando somos capazes de nos ver sem medo ou julgamento. Ismael entendeu que não precisava buscar respostas fora. Todas estavam dentro dele. Só precisava se ouvir. Voltou para casa com uma nova energia. Já não via seu lar como um espaço inerte, mas como um reflexo em constante mudança. Decidiu fazer algo simbólico. Procurou uma vela branca, acendeu-a no seu quarto e sentou-se diante dela. Respirou fundo e disse em voz alta: "Declaro que este espaço é um reflexo da minha nova clareza. Tudo o que não me serve, eu solto. Tudo o que me fortalece, eu recebo." Não era um ritual mágico nem um ato supersticioso. Era um compromisso consigo mesmo. Naquela noite sonhou novamente, mas desta vez não havia uma sombra o observando. Não havia reflexos inquietantes. Era apenas ele, de pé na sua casa, mas com uma diferença. Todas as portas e janelas estavam abertas, deixando entrar a luz do sol. Quando acordou, soube que seu processo estava quase completo. Faltava apenas um passo. Um que mudaria tudo. Ismael acordou antes do amanhecer. Não precisou de um despertador. Algo dentro dele o fez abrir os olhos, como se seu corpo soubesse que aquele dia era diferente. Ficou deitado por alguns minutos, observando o teto, sentindo a quietude da sua casa. Mas desta vez, não havia aquele peso no ar. Não havia aquela sensação de opressão, de algo preso nas paredes. Levantou-se lentamente e caminhou pela casa com uma nova perspectiva. Tudo parecia diferente. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse completamente presente. Parou na entrada do quarto esquecido e o observou. A porta estava entreaberta, deixando ver o espelho no interior. Não sentiu medo, apenas uma paz estranha. Na noite anterior, tivera um sonho que, diferente dos anteriores, não lhe deixara uma sensação de inquietação, mas de clareza. No sonho, sua casa já não era um labirinto escuro, mas um espaço aberto, com luz entrando por cada canto. Ele caminhava pelos quartos com calma, e em cada um encontrava versões mais jovens de si mesmo. Uma criança de 6 anos brincando no chão, um adolescente olhando pela janela com ar melancólico,
Um jovem adulto com o olhar perdido em um livro aberto. Cada uma dessas versões de si mesmo o olhava e sorria. Não precisavam falar. Ele sabia o que o sonho significava. Sua casa fora uma prisão porque ele mesmo estivera preso no seu passado. Nas lembranças não resolvidas, nas oportunidades perdidas, nas emoções que nunca se permitira processar. Mas agora, ele estava pronto para algo mais. Sentou-se na escrivaninha e pegou seu caderno. Folheou as páginas até chegar à última folha em branco. Pegou a caneta e escreveu apenas uma frase: "Estou pronto para viver." Sentiu um arrepio percorrer suas costas, mas desta vez não era medo. Era a certeza de que estava fechando um capítulo da sua vida. Respirou fundo e olhou ao seu redor. Sua casa não havia mudado fisicamente, mas sua percepção sobre ela sim. A luz entrava com mais facilidade. O ar era mais leve, não porque ele tivesse feito grandes mudanças estruturais, mas porque agora via tudo com clareza. Decidiu fazer algo simbólico. Foi até a cozinha, preparou uma xícara de café e sentou-se no sofá da sala. Antes, ele sempre evitava aquele espaço, sentindo-o frio, vazio, mas agora parecia acolhedor, como se finalmente estivesse em harmonia com seu próprio lar. Olhou ao redor e sorriu. Ele havia integrado sua sombra. Jung dizia que o processo de individuação não é eliminar a escuridão dentro de nós, mas integrá-la, torná-la consciente. Ele havia conseguido. A sensação de ser observado havia desaparecido, porque aquela presença na sua casa nunca fora algo externo. Sempre fora ele mesmo, sua mente tentando chamar sua atenção, pedindo que ele despertasse. Tomou o último gole de café e decidiu sair. O mundo também parecia diferente. As ruas, as pessoas, o ar. Não porque tivessem mudado, mas porque ele os via de uma nova perspectiva. Agora, cada coisa tinha um significado. Passou por uma livraria na esquina e decidiu entrar. Não estava procurando nada em particular, mas algo o fez percorrer as prateleiras com calma. E então viu um livro de Carl Jung na seção de psicologia. Pegou-o com curiosidade e abriu em uma página aleatoriamente. Seus olhos pararam em uma frase: "Quando o que está dentro de você se torna consciente, o mundo exterior também muda." Fechou o livro e sorriu. Saiu da livraria com passos firmes, sentindo que pela primeira vez na sua vida, tudo estava no lugar. Ele não havia terminado seu caminho, mas agora sabia para onde estava indo. Fim. A história de Ismael é, em essência, uma jornada de transformação interna manifestada no seu entorno. Desde uma perspectiva psicológica profunda, baseada nos princípios de Carl Jung, pode-se interpretá-la como um processo de individuação, onde o protagonista atravessa várias etapas de autoconhecimento até alcançar uma integração consciente da sua psique. Um dos elementos mais simbólicos na história é a casa de Ismael, que não funciona apenas como um espaço físico, mas como um reflexo do seu mundo interno. Jung apontava que os entornos em que habitamos não são meras estruturas inertes, mas projeções do nosso estado mental. Cada canto negligenciado, cada objeto esquecido, esconde um significado profundo. O acúmulo de poeira nos quartos não utilizados, os espelhos cobertos, as portas fechadas, representam as partes da sua psique que ele reprimiu ou ignorou. O primeiro indício de que algo está errado na sua vida aparece através das sensações físicas que ele experimenta dentro do seu lar. A opressão no peito, a inquietante percepção de ser observado e o desconforto difuso que sente ao caminhar pelos corredores são expressões somáticas de uma mente que evitou enfrentar seu próprio conteúdo inconsciente. Esse fenômeno é amplamente estudado na psicologia analítica. As emoções e lembranças reprimidas buscam formas de se manifestar, e quando não são processadas de maneira consciente, emergem através de sintomas físicos e psicológicos. O momento em que sua parceira o abandona, deixando uma carta com uma razão aparentemente abstrata, "Esta casa me sufoca", é o ponto de ruptura que o obriga a reconsiderar sua realidade. Em termos junguianos, esse evento representa o chamado à aventura, a primeira fase de uma jornada iniciática na qual o protagonista deverá enfrentar sua sombra e descobrir as verdades que evadiu.
Quando Ismael começa a percorrer sua casa com um olhar mais crítico, observa detalhes que antes pareciam insignificantes, mas que agora adquirem um significado revelador. Nesse processo, ele se depara com uma verdade inevitável. Seu lar fora um reflexo do seu estancamento emocional. Cada objeto acumulado sem propósito, cada espaço fechado por meses, é uma representação material de um aspecto da sua vida que ficou em pausa. A descoberta do diário em uma gaveta esquecida é um ponto crucial na sua transformação. Na psicologia de Jung, a escrita tem um papel terapêutico, pois permite ao indivíduo trazer à luz pensamentos e emoções que o consciente relegou ao esquecimento. O ato de ler suas próprias palavras, escritas no passado, atua como um espelho que lhe mostra quão desconectado ele esteve do seu verdadeiro ser. O espelho no quarto esquecido é, sem dúvida, o símbolo mais poderoso da narrativa. Jung falava dos espelhos como metáforas da autoobservação profunda. Na mitologia e nos contos de fadas, os espelhos frequentemente são portais para outras realidades ou instrumentos de confrontação com a verdade. Ao destapá-lo, Ismael não encontra apenas seu reflexo físico, mas aí a imagem de um ser que esteve esperando ser visto, sua sombra. A sombra, em termos junguianos, representa todas aquelas partes da nossa psique que foram rejeitadas, reprimidas ou consideradas inaceitáveis pela consciência. Ismael, ao se olhar no espelho, experimenta desconforto porque o que vê não é a imagem que ele construiu de si mesmo, mas a verdade nua da sua existência interna. A distorção no seu reflexo simboliza o conflito entre a identidade que ele projetou ao mundo e a realidade do seu ser interior. A evolução do protagonista não ocorre de imediato, mas de forma progressiva. À medida que ele avança na limpeza do seu lar, também limpa sua mente. Esse paralelismo entre a ordem externa e a ordem interna é um princípio que Jung explorou através do conceito da psique estruturada. A mente, como um lar, está dividida em espaços simbólicos, que representam diferentes aspectos do ser. Ao desbloquear esses espaços, ao permitir a entrada de luz em quartos escuros, Ismael está realizando um ato de reconfiguração do seu próprio inconsciente. O sonho recorrente em que uma sombra o observa, sem se mover nem falar, é uma manifestação clara da sua resistência à mudança. Na psicologia profunda, os sonhos têm uma função compensatória, o que significa que revelam aqueles elementos psíquicos que a consciência ignorou ou evitou. A figura no sonho é um fragmento de si mesmo, esperando ser reconhecido e integrado. O momento em que Ismael decide falar com seu reflexo é o primeiro sinal de que ele está disposto a aceitar sua sombra. Na terapia junguiana, enfatiza-se a importância do diálogo com o inconsciente, seja através da escrita, da meditação ou da confrontação simbólica com imagens internas. Ao dizer "eu te vejo", Ismael reconhece a existência daquela parte de si mesmo que esteve nas sombras por tanto tempo. A jornada rumo à integração não para por aí. Quando ele começa a limpar sua casa com uma intenção diferente, quando já não vê o ato como uma simples tarefa doméstica, mas como um exercício de transformação pessoal, ele começa a experimentar uma verdadeira libertação. A maneira como ele ordena seus objetos, como se desfaz de elementos carregados de energia estagnada, é um reflexo de como sua mente está soltando o peso do passado. Outro ponto-chave na sua evolução é quando ele encontra seu caderno com ideias que havia abandonado. Essa descoberta simboliza o resgate do seu inner child, da parte de si que tinha sonhos e aspirações antes que o peso da rotina e o medo o fizessem desistir. Em termos junguianos, isso representa a reconexão com o self, a totalidade do indivíduo que se completa quando a sombra é aceita, e as partes fragmentadas da personalidade são reintegradas. O ato de escrever novamente no seu caderno é um ponto de inflexão. Ele não está apenas retomando algo que deixou incompleto, mas reescrevendo seu destino. Jung afirmava que o indivíduo não alcança a plenitude através da negação do seu passado, mas através da sua transformação consciente. Ao decidir plasmar seus pensamentos e emoções em palavras, Ismael está iniciando um novo ciclo de autoconhecimento e expressão. O sonho em que sua casa já não é um lugar escuro, mas um espaço aberto e luminoso, indica que seu processo está quase completo.
Ele já não se encontra em um labirinto de portas fechadas, mas em um entorno onde a luz pode entrar sem obstáculos. Esse sonho simboliza o resultado do seu processo de individuação. A psique foi liberta dos seus bloqueios e agora está em harmonia com seu entorno. Jung insistia que a percepção do mundo exterior muda quando o mundo interior se transforma. Ismael, ao acordar desse sonho, compreende que sua realidade externa nunca foi o problema. Sua casa, as sensações de opressão, a solidão que sentia eram apenas sintomas de algo mais profundo. Sua própria desconexão consigo mesmo. Esse processo não é exclusivo do protagonista da história. É uma experiência universal. Muitas pessoas vivem em lares que refletem seu caos interno, em espaços saturados de lembranças dolorosas, em quartos que evitam porque inconscientemente temem enfrentar o que representam. Ismael nos mostra que a transformação real não começa fora, mas dentro. E quando o interior muda, o mundo inteiro também muda. Na segunda parte da análise, exploraremos como essa jornada de individuação pode ser aplicada na vida cotidiana e quais técnicas podemos usar para integrar nossa própria sombra e transformar nosso entorno de maneira consciente. O caminho de Ismael é um exemplo claro de como a transformação interior se reflete no mundo exterior. Seu processo de individuação, descrito em termos junguianos, não apenas nos mostra como a sombra pode se manifestar no entorno, mas também nos revela a maneira pela qual podemos aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana. Carl Jung afirmava que o inconsciente sempre busca se expressar na realidade. Se não o fizermos de maneira consciente, ele aparecerá nas nossas relações, nos nossos hábitos e até no lugar onde vivemos. A casa de Ismael foi seu primeiro espelho. No início, ele a via apenas como um espaço físico, sem reconhecer que cada canto negligenciado era uma projeção de algo dentro dele que ele não queria enfrentar. A sensação de sufocamento que ele experimentou não era causada pelos móveis, nem pela estrutura da casa em si, mas pela energia acumulada nela. Jung falava da importância do inconsciente coletivo, de como as emoções e pensamentos podem impregnar os espaços. Isso explica por que certos lugares nos fazem sentir desconfortáveis, enquanto outros nos transmitem paz. Muitas pessoas vivem em entornos que lhes geram ansiedade ou tristeza, sem perceber que seu estado mental está ligado ao que as rodeia. A desordem, o acúmulo de objetos do passado, os espaços escuros e fechados podem simbolizar aspectos da nossa psique que não quisemos enfrentar. O processo de limpeza que Ismael iniciou foi muito mais do que uma simples reorganização. Em termos terapêuticos, esse tipo de atividade funciona como uma forma de catarse. Ao se desfazer de objetos que carregavam emoções reprimidas, ele estava realizando um exercício de libertação psicológica. Na prática clínica, demonstrou-se que limpar um espaço de maneira consciente gera uma sensação de controle sobre a própria vida. É por isso que muitas terapias incluem exercícios simbólicos como escrever cartas e depois queimá-las, jogar fora objetos que representam dor ou mudar a disposição dos móveis para marcar um novo começo. O ponto em que Ismael se confronta com o espelho é um dos momentos mais significativos da sua transformação. Jung falava do princípio do espelho como uma ferramenta para o autoconhecimento. Tudo o que nos incomoda ou nos impacta no nosso reflexo está nos dizendo algo sobre nós mesmos. Quando Ismael se olha com atenção e sente desconforto, ele está enfrentando sua sombra. Ele não vê apenas sua imagem física, mas uma versão de si mesmo que esteve esperando ser reconhecida. Sua reação inicial de rejeição é completamente natural. A sombra é aquilo que reprimimos, porque nos é incômodo aceitar. A maioria das pessoas evita esse confronto. Buscam distrações, justificam suas emoções sem analisá-las, ou simplesmente ignoram o que seu mundo interno tenta comunicar. Mas o processo de individuação, segundo Jung, só pode ser completado quando nos atrevemos a olhar dentro de nós sem medo. Um dos momentos mais reveladores é quando Ismael começa a escrever novamente no seu caderno. Jung via a escrita como uma porta para o inconsciente, uma forma de tornar visível o que normalmente permanece oculto. Ao recuperar suas ideias do passado, Ismael se reconecta com uma parte de si mesmo que havia deixado para trás. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quantas partes de nós mesmos
abandonamos com o tempo? Muitas vezes, deixamos sonhos e ideias no passado, porque acreditamos que já não tem sentido. No entanto, essas aspirações não desaparecem. Elas continuam lá, esperando serem reconhecidas. O ato de escrever, de plasmar pensamentos sem filtro, permite recuperar a conexão com o que realmente queremos. A transformação de Ismael não se detém na introspecção. Uma mudança real só ocorre quando tomamos ação. Sua decisão de sair de casa e ver o mundo com novos olhos simboliza a última fase do seu processo: a integração. Jung apontava que o verdadeiro crescimento acontece quando podemos aplicar o que aprendemos na vida real. Não basta entender nossos bloqueios. Devemos tomar decisões que reflitam nosso novo estado de consciência. É por isso que, quando Ismael entra na livraria e encontra o livro de Jung, não é uma coincidência. Em termos psicológicos, isso é o que Jung chamava de sincronicidade. A conexão significativa entre eventos internos e externos. A sincronicidade ocorre quando nosso inconsciente se alinha com nossa realidade externa, manifestando sinais que parecem casuais, mas que, na verdade, refletem nosso processo interno. Esse fenômeno é comum quando uma pessoa atravessa um despertar psicológico. De repente, as respostas que antes pareciam ocultas começam a aparecer em conversas, em livros, em situações inesperadas. É como se o universo mesmo respondesse à nossa disposição para mudar. A chave da jornada de Ismael não é que ele tenha mudado sua casa, mas que mudou sua relação com ela. Sua percepção se transformou porque ele mesmo se transformou. Ele já não via seu lar como um lugar opressivo, mas como um reflexo do seu processo de cura. Isso nos deixa com uma lição importante. O entorno não determina nosso estado interno, mas é nossa percepção do entorno que realmente importa. Se aplicarmos isso à nossa vida, podemos começar a ver nosso lar com novos olhos, não como um simples espaço, mas como um reflexo da nossa psique. Cada objeto tem uma história, cada canto nos diz algo sobre nós mesmos. A transformação de Ismael é um lembrete de que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, onde cada pequena ação nos aproxima da nossa versão mais autêntica. Quando nos atrevemos a limpar nossa mente, a deixar ir o que já não nos serve e a enfrentar as partes de nós que ignoramos, experimentamos uma libertação genuína. Assim como Ismael aprendeu a ver seu reflexo sem medo, nós também podemos aprender a nos ver com aceitação. A pergunta final é: estamos prontos para olhar dentro de nós e fazer as mudanças necessárias? Se começarmos a observar nosso entorno com consciência, a nos desfazer do que já não nos aporta e a nos reconectar com o que realmente queremos, podemos transformar nossa vida de maneira profunda. A história de Ismael não é apenas a história de um personagem fictício. É a história de qualquer pessoa que já sentiu que seu entorno a sufoca, sem perceber que o problema nunca esteve no mundo exterior, mas no seu próprio interior. Quando nos damos conta disso, deixamos de ser prisioneiros das nossas circunstâncias e nos tornamos criadores da nossa própria realidade. A casa de Ismael deixou de ser um reflexo do seu estancamento e se tornou um reflexo do seu crescimento. Assim como ele abriu as janelas para deixar entrar a luz, nós também podemos fazer o mesmo com nossa mente e nossa vida. Porque no final, toda mudança verdadeira começa de dentro. Agora que percorremos juntos a história de Ismael, sua transformação e a análise profunda do seu processo, quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você sentiu que seu entorno reflete algo dentro de você que não quer enfrentar? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você chegou em casa depois de um dia difícil e sentiu que o ambiente pesa mais do que o normal? Ou notou que certos espaços te geram desconforto sem uma razão aparente? Carl Jung dizia que o que vemos fora é, na verdade, uma manifestação do que ocorre dentro de nós. Então, me diga, o que sua casa te diz sobre seu estado mental neste momento? Se você olhar ao seu redor, sente que o lugar onde vive reflete clareza, ordem e bem-estar? Ou você vê acúmulo, objetos do passado que já não têm sentido, espaços escuros que evita? A história de Ismael nos mostrou que o problema nunca foi sua casa, mas a relação que ele tinha com ela. Seu lar não era opressivo por si mesmo, mas porque ele havia permitido que se tornasse um reflexo da sua própria desconexão interna.
E aqui vem uma pergunta ainda mais importante. O que aconteceria se você hoje mesmo tomasse a decisão de transformar seu entorno de maneira consciente? Imagine por um momento que você começa com uma pequena mudança. Talvez limpar aquela gaveta cheia de papéis desnecessários. Ou mover os móveis do seu quarto para que a energia flua melhor. Você acha que algo em você mudaria se fizesse isso? Jung nos ensinou que a transformação começa com a ação, não com a teoria. Não basta entender que o entorno nos afeta, é necessário fazer algo a respeito. Deixe-me te perguntar algo mais. Qual é o objeto mais antigo que você conserva na sua casa? Por que ainda o tem? Ele te gera uma emoção positiva quando você o vê? Ou só está aí porque você nunca se deu ao trabalho de questioná-lo? Se esse objeto desaparecesse hoje, você realmente sentiria falta dele? Nos apegamos a coisas que, em muitos casos, já não representam nada além de um peso emocional. Mas Jung dizia que soltar o passado é essencial para avançar rumo ao futuro. Então, quero te convidar a fazer um pequeno experimento. Escolha um objeto na sua casa que você sinta que representa algo que você já não precisa na sua vida. Talvez seja uma peça de roupa que te lembra uma versão de você que já não existe, ou uma carta de alguém que já não faz parte da sua vida. Se você estiver pronto para soltá-lo, quero que escreva nos comentários: "Hoje libero meu espaço e minha mente." Ao escrevê-lo, você está se comprometendo consigo mesmo a dar um primeiro passo. Porque a transformação não acontece em grandes gestos, mas nos pequenos atos de consciência diária. E agora, voltemos à história de Ismael. Quando ele se confrontou com o espelho no quarto esquecido, sentiu desconforto. Mas, em vez de fugir, decidiu olhar com atenção. Então, me diga, quando foi a última vez que você se observou com atenção real? Não falo de se olhar no espelho apenas para arrumar o cabelo ou ajustar a roupa. Falo de olhar nos seus próprios olhos e se perguntar quem você é neste momento. Se você fizesse isso agora, o que acha que descobriria? Jung dizia que a sombra só nos domina enquanto a evitamos. Mas quando a enfrentamos com honestidade, ela perde seu poder sobre nós. Que parte de você mesmo você tem evitado olhar? Talvez seja um medo que você prefere ignorar. Ou um desejo que reprimiu porque não se encaixa no que acha que deveria ser. Mas aqui está o segredo. Tudo o que negamos em nós mesmos continua nos influenciando desde as sombras. Ismael só pôde se sentir livre quando deixou de fugir da sua própria verdade. Você não acha que o mesmo poderia acontecer com você? Imagine por um momento que você decide fazer o mesmo que ele. Que se atreve a limpar sua casa com uma intenção diferente. Não apenas para que pareça bonita, mas para que realmente represente quem você é hoje. Como acha que se sentiria ao fazer isso? Se você fechar os olhos e visualizar sua casa na sua melhor versão, cheia de luz, com um ambiente harmonioso, sem acúmulos desnecessários, como isso mudaria seu estado mental? Não acha que se sentiria mais leve? E se neste momento você está pensando que não tem tempo para fazer essas mudanças, deixe-me te perguntar algo mais. É realmente falta de tempo? Ou é medo de enfrentar o que você poderia descobrir no processo? Porque mudar seu entorno não é apenas mover coisas de lugar. É um exercício de introspecção. Por isso quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Antes que o dia termine, quero que escolha uma única coisa na sua casa que represente algo que você já não precisa emocionalmente e tome uma decisão sobre ela. Ou você a doa, ou a joga fora, ou a transforma em algo novo. E quando o fizer, quero que volte aos comentários e escreva: "Liberei meu espaço, liberei minha mente." Porque esse será o primeiro passo para uma mudança maior. A história de Ismael nos mostrou que nosso entorno é um reflexo do nosso estado interno. Se queremos nos sentir melhor, mais leves, mais conectados com nosso presente, temos que começar a agir no mundo material da mesma maneira que queremos nos sentir por dentro. Então, me diga, você está pronto para começar esse processo na sua própria vida? Se este vídeo ressoou com você, quero que deixe nos comentários sua maior lição. E se você se identificou com alguma parte da história de Ismael, me conte o que mais te impactou e o que você vai fazer a respeito. Lembre-se, não é preciso esperar um grande momento para começar. A transformação começa hoje, neste instante.
com a decisão de ver seu entorno com novos olhos. Porque quando você muda seu espaço, muda sua energia. E quando muda sua energia, muda sua vida.